Nós do Easy Agro, em parceria com o SinergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site. Esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.easyagro.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo. Você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Um grande abraço, é gratuito. Olá, amigos do SinergiaCast, o podcast aqui do AgroSinergia. Eu sou Erickson Cunha e hoje vamos entrevistar Mauro Nakata. Ele é bolsista da Nuffield e também participa da associação da Peixe BR. Mauro, eu gostaria que você se apresentasse para a gente um pouquinho da sua história. Boa tarde, Erickson. Eu sou economista de formação, bem na Exalc, sou piscicultor, venho de uma família de piscicultores, né? Meu pai trabalha com piscicultura, o meu irmão também já está na atividade e desde 2008 nós estamos tocando um frigorífico de tilápia também. O meu trabalho na associação, na Peixe BR, nossa empresa foi uma das fundadoras da associação e desde a fundação em 2015, no início de 2015, eu sou tesoureiro da Peixe BR. Mauro, explica um pouquinho para a gente como é que funciona a Peixe BR. O nome Peixe BR é a Associação Nacional de Piscicultura. A ideia da associação, desde o início, em 2015, foi se apresentar como a cara da indústria da piscicultura. Desde os prestadores de serviço, fornecedores de rede, de tela, fornecedores de alevino, ração, até a distribuição para o atacado ou para o varejo. Então, pegando aí todos os elos da cadeia, trabalhando pela piscicultura. Como a gente aqui trabalha muito com agricultura, né? Às vezes a gente falha um pouquinho em dar um pouquinho de atenção a esses outros setores, né? Na questão da piscicultura, tem uma certa tradição, né? Você vê na história do Brasil, os próprios indígenas, uma das principais fontes de sobrevivência eram os peixes de rio, por exemplo, né? Essa tradição do peixe, né? Hoje em dia é um mercado bem representativo, né? Como que está o mercado de peixe hoje em dia, levando toda essa tradição em que essa proteína carrega? No Brasil, eu acho que questão assim de consumo de pescado, né? A gente pode separar em duas regiões uma que consome muito, né? Que é o norte do Brasil, Amazonas, Pará, norte do Mato Grosso, tem consumo per capita de pescado próximo aí aos países que mais consomem peixe no mundo, né? Japão, China, e o restante do país que tem um consumo de pescado bem menor, né? Agora, no restante do país que o consumo é menor, ele, por questões de ser um alimento saudável, recomendado por todos os médicos, principalmente por questões de saudabilidade mesmo, tem aumentado muito o consumo de pescado. E aliado a isso, né, o declínio da atividade da pesca primária também ajudou muito o setor de piscicultura, que é o peixe da criação, né, do cultivo. Então, o nosso mercado tem sido crescente para a piscicultura em geral no Brasil. O setor tem crescido aí próximo a 10%, pelo menos desde 2008. Dados da Peixe BR, se eu não me engano, são a partir de 2008, 2007. O crescimento tem sido próximo aos 2 dígitos, crescimento em produção, né? E o grande consumo do pescado cultivado no Brasil é o próprio Brasil mesmo. Então, é um consumo da demanda, um aumento da demanda. E na questão da Peixe BR, o trabalho de vocês é com relação a apenas peixe de rio ou vocês trabalham também com peixe de mar, assim? A Peixe BR, ela surgiu como uma associação para a piscicultura em geral, independente de ser de rio, de mar.
ou de estuários, né? Mas o foco da piscicultura brasileira são águas internas, né? Então, açudes, gaiolas em represas, esse é o grande volume, mais de 99% nessas águas. Mas as empresas que produzem peixe em águas marinhas ou em estuários também podem ser associadas a peixe BR. Então tem essa questão de ter a própria produção, né? Não é um pescado necessariamente que vem aí de um rio ou de um mar. Isso daí entraria num outro parâmetro, é mais ou menos isso? Isso. Dentro da associação, né, são empresas ligadas à produção de piscicultura, né? Então, prestadores de serviços, fornecedores, as próprias empresas, os frigoríficos. Agora, as empresas que são exclusivamente da pesca, né, da pesca extrativa, aí eles já fazem parte de outras associações, né? E já são empresas mais antigas que têm associações também mais antigas, que já existem aí algumas há mais de décadas aí. Agora, no caso da Peixe BR, são empresas da piscicultura, do cultivo. Ocorre, em alguns casos, né, de empresas que têm produtos oriundos do cultivo, da piscicultura e oriundos da pesca extrativa. E aí essas empresas podem se associar à Peixe BR também. Não há problema quanto a isso. Que aí eu quero entrar numa questão que é o seguinte, há uma certa preocupação com a questão do peixe ser fresco, né? Você vai num restaurante ou comprar um peixe, há sempre essa questão em pauta de ser um peixe fresco, até por causa de segurança alimentar, né? Como vocês aí da Peixe BR estudam essa questão do peixe fresco? A nossa posição, né, pela Peixe BR é que peixe de cultivo está sempre nas melhores condições que um peixe pode estar. Como a gente tem cultivo programado e o processamento desse peixe que vem das pisciculturas também é programado, então não tem intervalo de tempo entre a despesca e o processamento. Geralmente um peixe de cultivo ele é despescado hoje, processado hoje mesmo, se for resfriado, é mantido em refrigeração, se for congelado, é congelado no mesmo dia. Normalmente o máximo que ocorre é um peixe que é despescado hoje e processado no dia seguinte. Então as condições do peixe de piscicultura são sempre as melhores possíveis, né? Quase o ideal aí da produção. Interessante entrar um pouquinho nesse ponto por causa da questão da exportação, né? Como é que funciona a exportação desses peixes? Olha, hoje, peixe de piscicultura exportado pelo Brasil tem um caso aí, que são filés frescos de tilápia, filés resfriados. O processo é geralmente uma despesca hoje, processamento no mesmo dia e o embarque num avião destino mais comum, que é Miami, também no dia seguinte ao processamento. Então, em até 36 horas, esse filé resfriado de tilápia deve já estar chegando em Miami, destino mais comum dos filés resfriados que saem do Brasil. A velocidade do processo é bastante grande. E o processo inverso, a importação, precisa respeitar esses mesmos parâmetros, né? Por exemplo, uma importação de peixe, a preferência é importar esse peixe de países mais próximos, como Chile, ou não, é indiferente. Tem importação também de Dinamarca, países nórdicos. Essa parte da importação, qual que é a relevância de se ter também esses parâmetros aí? É que são vários cenários diferentes, né, Erickson? A importação, os principais países dos quais o Brasil importa peixes, né, são China, Chile, Vietnã, esses são os três principais, né? E aí, China e Vietnã são filés ou peixes inteiros congelados e aí são peixes que têm vida útil de 1 ano congelado. É uma realidade bem diferente dessa do filé resfriado, né? Por esse tempo de shelf life ser bem maior. Os peixes que são importados do Chile, o grande volume é de salmão. Aí são importados salmões resfriados, inteiros. Eles têm shelf life um pouco maior que os filés, que se fossem filetados, porque o processamento é menor, é peixe inteiro, com cabeça e eviscerado, né? Então, quanto menos processamento, vai ter um ganho
pouquinho de vida útil. Então são peixes que vêm por caminhão desde o Chile, uma viagem de aí 7 dias aproximadamente, e aí quando chega ao Brasil tem mais uns 7 dias de vida útil. Geralmente o destino são restaurantes japoneses. São duas realidades bem distintas, né? Essa do peixe congelado, que vem por navio, frete de um mês, e a do peixe resfriado, que aí pode vir, às vezes, via aérea, mas geralmente vem por caminhão. Agora vamos falar um pouquinho de onde os pontos se convergem, né, entre agricultura e piscicultura, que seria a ração dos peixes, né? A maior preocupação do piscicultor, né, do produtor de peixe, é conversão alimentar. O principal custo de produção de um peixe de cultivo é a ração, né, é o alimento. E então, quanto melhor o fator de conversão alimentar, menor o custo do produtor. As principais fontes de proteína para a ração de peixe são farelo de soja e farinha de vísceras de frango. A principal fonte de energia é milho. E esses são os 3 principais componentes da ração de peixe. Então, quanto melhor a conversão alimentar do peixe, quanto mais eficiente for o piscicultor, menor vai ser a demanda por área que ele vai ter em produção de grãos. Então, você vai ter um peixe com um custo menor e também com uma pegada de produção de grãos um pouco menor. Vai ser um peixe um pouco mais sustentável. Essa é a busca do produtor hoje, do produtor de peixe hoje. E com relação ao ciclo de vida do peixe, tem uma época de engorda, de crescimento do peixe, tem uma época em que você precisa deixar o peixe lá em sua época de reprodução. Como que funciona o ciclo de vida do peixe dentro de um processo de produção para a piscicultura? A piscicultura hoje está bem segmentada, né? Então tem bem definidas as funções. Existem pisciculturas que só fazem a levinagem de peixe. Geralmente, os 12 meses do ano, ocorre desova e ocorre produção de larvas e depois de alevinos. Algumas regiões, Paraná, Santa Catarina, pode ser que não tenha aí desova, reprodução, os 12 meses do ano, às vezes tem 11 meses, em alguns casos mais extremos, 10 meses de reprodução, os meses de julho e agosto, ou junho e julho, não tem muita reprodução. Mas ocorre desova, geralmente, todos os meses do ano. A engorda também ocorre recebimento de alevino, e engorda todos os meses, porque os frigoríficos de peixe, assim como os frigoríficos de carne, de frango, tem que abater todo dia, né? Então, o processamento é diário e a produção também tem que finalizar peixes todos os dias do ano. A tilápia tem um ciclo aí de aproximadamente 7 meses entre o alevino e o abate. Aí, no caso de peixes nativos, né, o principal produzido no Brasil é o tambaqui. Eu falo tambaqui, mas considerando junto todos os peixes redondos, né? Pacu, tambacu, que é um híbrido, pirapitinga. Esses peixes já têm uma reprodução um pouco mais sazonal, porém o abate se dá da mesma forma. Todos os dias, sempre. São peixes já que não tem mais safra tão definida, né? A produção é direta. Com relação à genética animal, existe um trabalho com relação a isso, a se trabalhar a genética dos peixes? Sim. Para tilápia, existem alguns programas de melhoramento genético, né? Acho que hoje no Brasil um dos principais é desenvolvido pela UEM, né? Pela Universidade Estadual de Maringá. Eles receberam lotes de tilápia gift. Gift significa Genetically Improved Farm Tilapia. Esses lotes de gift vieram das Filipinas, onde lá existe um centro de melhoramento genético para tilápia, financiado pela ONU, pelo Fundo Rothschild e de outras grandes multinacionais aí. E a UEM recebeu esses lotes em 2007, 2008, começou a fazer um trabalho de melhoramento em cima dessa tilápia que veio importada. Também, em paralelo a isso, existem trabalhos de empresas particulares, empresas privadas, 2 principais. Uma é uma empresa nacional, que se baseou na Gift, importada pela UEM, e uma outra é de uma outra empresa, que é um capital norueguês, parceira da Aquagen, Aviagen, que é o mesmo que atua no segmento de frangos, né? E também tem alguns outros
alguns outros projetos mais localizados. Lá em Santa Catarina tem uma tilápia que é trabalhada pela Epagre, mas esses são os principais, né? O da UEM e dessas outras duas empresas privadas aí que trabalham com a tilápia. Na parte dos peixes nativos, tem um trabalho feito pela Embrapa Pesca e Aquicultura, baseado lá no Tocantins, né? Estão trabalhando com tambaqui. Eles fecharam um projeto de melhoramento genético e estão fazendo estudos e finalizando aí a parte burocrática para iniciar um outro, já pegando os resultados desse primeiro trabalho que eles mesmos fizeram. Então, provavelmente, o peixe nativo vai ser desenvolvido pela Embrapa. Já está sendo trabalhado e vai ser dado continuidade, tá? Agora vamos entrar um pouquinho na sua pesquisa, Mauro. Do que se trata a sua pesquisa? Conta um pouquinho. O meu trabalho na NUF, a minha ideia é entender, primeiro é trabalhando com tilápia, né? E a minha ideia é entender a estrutura de custos dos principais países produtores de tilápia no mundo e, com isso, conseguir avaliar a competitividade da piscicultura brasileira e ver em quais pontos a gente está melhor, igual ou pior questão de eficiência, custo, frente a esses países. Então, os países que eu ou já visitei ou que eu vou visitar, né, são Colômbia, China, Vietnã, Indonésia e algum país da América Central, provavelmente México, né? Então, esses são os principais países produtores de tilápia e o objetivo é esse, conseguir identificar os pontos fortes do Brasil frente a esses países e também nossos pontos fracos, né? Onde que a gente tem menor eficiência com relação a eles na produção, processamento, na cadeia inteira da tilápia. Inclusive você estava na Colômbia, né? Até um tempo atrás, já estava relacionado a essa pesquisa. O que você encontrou lá que já dá para dar aí mais ou menos um primeiro passo para essa sua pesquisa aí? Voltei agora sábado da Colômbia, né? Eu já fiquei lá, foram 3 dias e meio, fazendo visitas à piscicultura, frigoríficos, processadores, conhecendo mesmo o setor de piscicultura lá na Colômbia. Com relação a custos, né, eles têm uma estrutura de custos, o alimento a ração é pouca coisa mais cara que a nossa, então o custo de produção do peixe vivo, peixe gordo, é um pouco acima do nosso, porém eles têm uma mão de obra um pouco mais baixa, um aproveitamento melhor de produtos, então o custo de processamento deles eu acredito que seja um pouco menor que o nosso, mas eu não fechei nenhum dos dados que eu levantei lá, não deu tempo ainda, mas eu acredito que vai ter uma estrutura de custo parecida com a brasileira, não é muito diferente, não. Pelo seu feeling, né, de tantos anos trabalhando nesse mercado, você considera o mercado de piscicultura brasileiro competitivo globalmente? Considero sim. A piscicultura, produção primária é muito competitiva e a indústria está se modernizando e aumentando a eficiência muito rápido e de maneira muito boa nos últimos anos. Então, eu acho que o Brasil está num caminho bem interessante para a piscicultura. A gente já está chegando aqui no nosso tempo, para você ver o quanto é rico se tratar, né, de assuntos, né? Você fala agricultura, parece um mundo de assuntos. Piscicultura é a mesma coisa. Tem um mundo de assuntos que podem ser abordados aí, né? Então, Mauro, eu gostaria que você desse uma última palavrinha com relação a toda essa sua história, toda essa sua vivência, né? E com relação ao que você espera para o futuro, aonde vai se chegar esse mercado de piscicultura no Brasil. Praticamente cresci dentro da piscicultura, convivendo com peixes e criação de peixes. Meu pai tem piscicultura desde 1991 e a maior influenciador para eu estar nesse meio foi ele e essa vivência que eu tive, né? Desde criança, desde dentro de um açude, pescando ou trabalhando. Eu já tenho bastante tempo e eu sempre brinco que quando eu estou trabalhando eu estou
criando peixe, e quando eu tô de folga, eu tô pescando, né? Pescando com vara e carretilha. Então, eu sou meio monotemático nesse assunto. Até por esses motivos, né, de eu ter uma relação assim tão longa com a atividade, com os peixes, eu acho que eu tenho uma visão um pouco enviesada sobre o setor, mas eu sou bastante otimista em relação à atividade, em relação à piscicultura em geral aqui no Brasil. Eu acho que o país tem condições geográficas e climáticas que permitem a gente produzir muito peixe, né, em quantidade de água, temperatura para a maioria dos peixes tropicais podem ser cultivados. Também tem matéria-prima suficiente para a produção de ração, tem gente para processar, tem indústrias de apoio aí, fornecedores de equipamentos, prestadores de serviços que dão todas as condições para o setor continuar crescendo. Então, eu acho que a piscicultura no Brasil tem uma perspectiva muito boa. Bastante, o cenário é azul. É isso aí então, pessoal. Tivemos aqui hoje a presença de Mauro Nakata. Muito obrigado, Mauro, pela sua explicação, pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar conversando com a gente. Esse assunto de piscicultura realmente é muito interessante, tem muita coisa a ser abordada. É muito importante também a gente estar abrindo esse espaço para outras pessoas, né? Fugir um pouco só do agronegócio, né? A piscicultura, direta ou indiretamente, está ligada, né? O Mauro explicou aí que produção de milho, produção de soja, faz parte da ração dos peixes. Muito bem, pessoal, Sinergia Cast, o podcast do AgroSinergia vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir as nossas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Sigam a gente. O link da Peixe BR, o perfil do Mauro vai estar relacionado aqui na descrição. Conheçam o trabalho desse pessoal, se integrem também nesses assuntos de piscicultura, que é um mercado riquíssimo, que tem muito ainda a ser mostrado, pessoal. E lembrando também que estamos com a nossa promoção da camiseta do Agro Resenha Podcast, que essa promoção só vale para o Facebook, pessoal. Então entrem lá na nossa página do Facebook, vejam como que funciona essa promoção, participem, que em dezembro a gente vai estar sorteando uma camiseta da lojinha do Agro Resenha Podcast. Obrigado, Mauro, mais uma vez pela sua presença. As portas aqui estão abertas para você e para o pessoal aí da Peixe BR. Ok, Erickson, eu que agradeço. Um abraço. Até mais, pessoal. Até o próximo Sinergia Cast, o podcast aqui do canal Agro Sinergia.